Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos para mais uma formação a respeito da consagração total a Jesus por meio da Santíssima Virgem Maria. É importante ressaltar aqui que você, para compreender bem, né, esses resumos que nós estamos fazendo aqui de alguns temas, tenha lido o tratado, né? Às vezes a gente pensa que todo mundo não já aderiu ao tratado, que está lendo o tratado ou já leu, e tem algumas pessoas que não, que procuram buscar algumas informações. As formações elas têm o objetivo de resumir, né, ensinar, claro, catequizar, mas de forma resumida. Muitas coisas que se resume este tesouro, que é o tratado, né, escrito por São Luís. Então, se você não entendeu algo, reveja o vídeo, né? Volte lá nas outras formações, não pule etapas, né? Isso é muito ruim. Sei que às vezes muita gente é ansiosa, quer ver só alguns temas, mas volte lá, né? Assista de novo, veja de novo, escreva, né? Entre em contato com a comunidade, envie sua pergunta, não deixe as coisas passarem, porque é um momento de formação. Você precisa aprender com isso, você precisa se formar com isso. Amém? No tema de hoje a gente vai falar sobre outro dogma mariano, que é a Assunção de Maria. A Virgem Maria foi assumpta ao céu imediatamente depois que acabou sua vida terrena. Seu corpo não sofreu nenhuma corrupção, como sucederá com todos os homens que ressuscitarão até o final dos tempos, passando pela decomposição. Bom, para tirar também já a dúvida de algumas pessoas, a gente percebe que existe às vezes um pouco de confusão entre a palavra ascensão e a palavra assunção, né? A ascensão, ela é de Cristo por si, né? Ou seja, Jesus, ele, depois da sua ressurreição, houve a sua ascensão ao céu. Jesus, sendo Deus, ele não necessita de nada para ir ao céu. Ele venceu a morte, né? Ele é o Deus da vida e da morte. Vencendo a morte, ele mesmo, por si próprio, subiu ao céu, né? Deixando a promessa do Espírito Santo antes de Pentecostes, né? Ele ficou ali 40 dias com os discípulos, depois da sua ressurreição, ensinando, estando com eles, e depois tem a sua ascensão ao céu. Jesus, ele se eleva aos céus, né, diante dos discípulos, para então, depois de 10 dias em Pentecostes, enviar o Espírito Santo. A Assunção já não é feita por Maria, né? Ela não tem, então, esse poder de elevar-se ao céu como Deus. Maria não é deusa, né? Este poder vem do alto, vem da graça de Deus. Então, Nossa Senhora ficou um bom tempo na terra depois da ascensão de Jesus, né? Especialmente aos cuidados de São João. E num determinado momento, ela é assunta ao céu. Então, veja, Maria, ela não passou pela corrupção do pecado, né? Então, veja, ela foi concebida sem pecado, não pecou, né, durante a sua vida, e, portanto, a morte, que é uma consequência do pecado, ela não foi tida por Maria como ela é tida pelos cristãos, pelos homens, melhor dizendo, né? Não era cristãos que eu queria dizer pela humanidade.
Por quê? Porque todo homem, ao morrer, vai passar por esta decomposição do corpo, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então você precisa cuidar do seu corpo. Então é verdade que é um grande erro nós acharmos que porque este corpo vai morrer, porque este corpo vai ficar doente, porque quando a gente morre ele vai se decompor, a gente não precisa cuidar. Não, ele é um templo do Espírito Santo, é algo sagrado o nosso corpo. Mas este corpo que hoje nos pertence, ele não será o corpo definitivo, né, como a igreja nos ensina, na ressurreição dos mortos. Deus nos dará um novo corpo na ressurreição dos mortos. Sim, todos nós teremos um novo corpo. Este corpo, quando nós morremos, ele vai se decompor, né? E isso é tão real que às vezes tem muitas pessoas que trabalham, né, no meio ou que já presenciaram, né, depois que uma pessoa vem a falecer, com pouquíssimas horas já começa aquele odor, né, já começa aquele cheiro e depois, dependendo de como foi a coisa, começa a se decompor. Ou seja, o nosso corpo ele é muito frágil a isso, né? Tem vida pulsando aqui, mas quando essa vida ela acaba, quando o espírito ele deixa este corpo, essa matéria ela morta, ela vai entrar em decomposição rapidamente. E o nosso espírito vai a Deus para o juízo particular. Então, quando uma pessoa morre, é o espírito que deixa o corpo, né? Vale lembrar que o dogma que nos ensina sobre a alma também nos diz, a igreja nos ensina que a nossa alma é imortal, né? Então veja, as pessoas que morreram, elas estão vivas, porque elas têm uma alma imortal. Então, todo ser criado por Deus, diferente das plantas, né, dos vegetais, dos minerais, etc., que morrem, dos animais que morreram e que morreram, né, nós, filhos de Deus, temos uma alma imortal. E essa alma imortal, ela não morre. Então, quando uma pessoa morre, o espírito deixa aquele corpo, deixa aquela matéria. E aquele espírito é chamado ao Criador, a Jesus, o justo juiz, para um juízo particular. É isso que a igreja nos ensina. Então, aquele corpo fica ali para ser velado, para ser enterrado, para ser cuidado, claro, com todo respeito, mas vai entrar em decomposição. Estou enfatizando isso para você entender que isso não aconteceu com Maria, né? E também não deveria. Maria Formosa, ela, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em corpo e alma. Jesus ele não ressuscitou como um fantasma. Parece bobagem de falar isso, mas quando a gente reza, né, principalmente no Tríduo Pascal, né, que a gente vai ver ali a agonia, a morte, a ressurreição de Jesus na Páscoa, muitas pessoas ainda têm dúvida, né, de que Jesus ele ficou 40 dias com os discípulos depois da sua ressurreição, né? Jesus ele comeu peixe com os discípulos. Ele mostrou as chagas abertas da mão, do peito. Ele pediu para Tomé tocar no seu peito aqui, põe a mão aqui para você ver, é carne e osso, né? Ou seja, Jesus ele ressuscitou o seu corpo também. E por isso, quando ele teve essa ascensão ao céu, ele foi de corpo e alma. Então é claro, Jesus ele não está no céu, né, com o seu espírito, com a sua alma. Não, ele está em corpo e alma, como ele veio até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa dádiva, essa graça, também foi dada a Maria. Então Deus não quis corromper este corpo que já era santo. Então veja, hoje a igreja tem muitos relatos de santos, isso depois você pode atestar, de santos que morreram e tiveram o seu corpo ali incorrupto. Mas o que significa isso? Aqueles corpos, eles de fato se separaram. A alma deixou aqueles corpos. Embora a gente tenha ali alguns corpos incorruptos, que é uma graça de Deus, né? Como o Padre Pio,
como Carlo Acutis e tantos outros santos, né? Mas esse é assunto para um outro momento. Mas Maria não. Maria, ela não teve essa separação, né, da sua alma com o seu corpo. O seu corpo glorioso, da graça de Deus, dado por Deus, ele foi assunto ao céu. Então, o que acontece? Maria, chegado o seu momento de ir ao céu, ela não morreu como naturalmente nós vamos morrer, né? Alguns teólogos falam da dormição de Maria, né? Ela apenas descansou seus olhos, né? E foi assunta ao céu, foi elevada ao céu em corpo e alma. Vou ler aqui de novo o que diz do dogma. A Virgem Maria foi assunta ao céu imediatamente depois que acabou a sua vida terrena. Seu corpo não sofreu nenhuma corrupção, como sucederá com todos os homens que ressuscitarão até o final dos tempos, passando pela decomposição. Então, sim, a Virgem Maria, como nos ensina a Igreja, está no céu de corpo e alma. Diferente dos outros que já morreram, daqueles que nos antecederam, né? Os santos que estão no céu ainda não tiveram seu corpo glorioso, porque isso nos será dado, afirma a Igreja, na ressurreição dos mortos, né? No grande dia em que Jesus virá julgar, na sua segunda via, parousia, separar os bons dos maus, ali haverá ressurreição dos mortos e nós teremos este corpo glorioso. E enquanto isso não acontece, aqueles que nos antecederam, isso já aconteceu à Santíssima Virgem Maria, que foi assunta ao céu. Então veja, em Maria nós podemos experimentar o tamanho do poder, da glória e do amor de Deus. Maria é sempre este reflexo puro, concreto e verdadeiro da essência de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, né, do poder, da onipotência de Deus. Então, Maria foi assunta ao céu, e é essa verdade de fé que nós queremos que você compreenda e peça a Deus a graça de pedir à Virgem Maria, né, que foi preservada, assunta ao céu, que possa nos dar a graça de um dia também, mesmo passando por essa decomposição, por essa corrupção do nosso corpo, possamos um dia, no momento derradeiro da nossa morte, encontrar a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus e a intercessão de Maria. Sabe, gente, às vezes passa despercebido, né, que na Ave Maria a gente reza para o momento da nossa morte, mas nós precisamos levar isso mais a sério, né? Precisamos meditar mais sobre este momento definitivo da nossa vida. Parece contraditório, mas o momento definitivo da nossa vida é o momento da nossa morte, né? Então, preparar-se bem para a morte e pedir principalmente a Nossa Senhora essa graça de não sabemos quando, não sabemos onde, nem em qual circunstância, né? Se a gente vai estar falando, se não vai estar falando, se vai estar consciente, se não vai estar consciente, se está em casa, se está na rua, se está no hospital, né? Se tem pessoas por perto, se não tem, se tem o auxílio de alguém, se não tem, a gente não sabe, né? O que nos reserva é o dia de amanhã e esse derradeiro momento, mas vamos pedir com fé a Nossa Senhora. Veja quando você reza Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, que a Virgem Maria, que foi assunta ao céu, ela possa, a partir de hoje, resgatar no nosso coração esse desejo de rezar e de entregar e de nos preparar bem para este momento. Não nos cabe saber quando, mas cabe a nós estar preparados com um coração puro, confiando cegamente nesta Mãe que nos ama
e que intercede a Deus por nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.